Isso. Ok. E aí, minha gente, tudo certo com vocês? É, Então, na semana passada, a gente falou um pouco daquela doideira que é você poder, às vezes, fazer uma oração para uma pessoa do passado. é, E aí a gente chegou à conclusão, aí teve aquele experimento, né, que ele fez com os pacientes do hospital. E aí a gente chegou à conclusão que a gente também poderia então fazer uma reza para nossa criança lá do passado, para aquele momento que ela estava passando por aquela situação difícil, firmar uma intenção nela lá e, e aí ficamos de exercício ficar com essa criança durante a semana, certo? Eu atendo algumas pessoas aqui desse grupo individualmente. E eu escutei alguns relatos muito interessantes, né, durante esses atendimentos. Eu queria ouvir de vocês, assim, como que foi para vocês? Porque o que eu tenho ouvido, não sei porque é uma doideira, né? Assim, nós estamos colocando em prática para comprovar, né? Claro, assim, aqui nós estamos falando de ciência também, né? Mas o que eu ouvi foi que o fato de estar firmando a intenção lá na criança do passado está mudando as ações do presente. Coisas assim que, tipo, que as pessoas eh, se pegaram fazendo, assim, no dia a dia, que elas acharam estranho, diferente, assim, sabe? Nossa, mas eu não fazia isso aqui. Eu não era tão paciente assim com esse negócio aqui. Será que o fato de ter colocado o amor, carinho lá para aquela criança naquele momento surtiu efeito aqui já? Né? São questionamentos, né, que a gente fica aqui se perguntando. Então eu queria ouvir um pouco, abrir aqui para vocês falarem um pouquinho hoje, quem quiser, né, para a gente poder seguir aqui no nosso estudo e ter elementos. Quem que gostaria de falar? Como que foi sua semana? Ou você nem lembrou disso, né? Vai lá, Patrícia. Precisa abrir o mic, eu acho. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Então, foi um misto de coisas essa semana, assim. Eu abri também para essa criança, né, assim, de fazer uma oração. Eu acho que a gente faz muito isso já também, né? Eu acho que faz muito da jornada e desse processo nosso de cura da criança. A gente sempre vai lá, né, na criança, acolhe e tudo. Acho que a gente já tinha essa experiência, né? Mas eu fiz um pouco mais disso, e não só isso, assim, eu me abri para algumas outras coisas que estavam fechadas e que estavam me trazendo muita
muito mal-estar físico, inclusive, né? Eu, né, quando comecei a participar aqui do grupo novamente, né, que eu não estava participando, eu comprei o livro, né? E junto com ele veio um outro livro. Saía mais barato comprar os dois pelo para Kindle, né? Que se chama Você é o Placebo, também do Joe Dispenza, né? Que eu não sei se vocês leram, que também é fantástico, porque traz assim a parte científica muito forte, né? Ele explica muita coisa e desse poder que a gente tem de curar a gente mesmo, né? Como o nosso corpo é o nosso próprio placebo, né? Então a gente pode. Então eu vinha lutando com muita coisa física, né? Ultimamente, né? Tinha alguns respaldos em exames, assim, que poderiam realmente estar me fazendo estar daquela forma, mas algumas coisas não, e os médicos daqui que não trabalham com essa parte integrativa, né? Para quem não sabe, eu moro na Áustria, então, assim, às vezes é muito difícil de me comunicar com eles. E a última médica que eu fui agora, uma ginecologista, aí eu falei assim, ok, então é tudo da minha cabeça. Aí fiquei birrenta, né? Aquela birra, ok, é tudo meu, então tá bom, né? E aí, por acaso, eu estava lendo primeiro, resolvi ler primeiro esse Você é o Placebo, já que a gente está fazendo esse trabalho aqui já com esse outro livro. E comecei a fazer isso, né? A fazer esse trabalho de me curar, né? De curar o meu físico, né? Tanto indo na criança, quanto, né, mentalizando mesmo, né, essa cura, né? E as coisas foram assim, e fazendo isso mesmo para provar o que ele está colocando ali, né? Que já tem um monte de provas, mas a gente provando. Então eu vi realmente uma abertura, assim, né? E várias outras coisas estão se abrindo, assim. Eu sinto que eu estou me abrindo, né? E as coisas estão fluindo, né? Essa cura está acontecendo e coisas que chegaram para mim, assim, até profissionais, né? Eu me abri para negócios conscientes com o Narayana, né? E uma reprogramação que a gente fez no primeiro dia, nos dias seguintes, que eu ainda nem falei com ele, eu vou ter uma, uma sessão com ele hoje. Eu recebi uma proposta assim que eu pensava muito nisso, mas não estava assim aos meus, né? Então eu percebi que é isso, né? A gente se abria a cura, né, da criança e se abria todo o resto, né? E para que essa reprogramação que a gente fez, inclusive, é assim, eu não vou perder. Primeiro eu falei, né? Eu não quero perder a minha encarnação, né? Essa minha encarnação. E depois eu até mudei para eu não vou perder a minha encarnação. E a partir daí as coisas foram que a gente, né, lidou assim com a emoção mesmo disso e de tudo que estava por trás disso, as coisas começaram a abrir para mim, né? Então é isso, trazer esse meu relato e dizer que eu estou feliz com isso, né? E até aqui mesmo para os meus filhos, né? Cada um com as suas coisas. Ontem eu já não sabia mais o que fazer com eles, né? Porque a gente tenta conversar e estão irritados e tudo. E aí eu cheguei, quer saber, eu vou escrever para eles. Eu escrevi uma carta para os dois e colocando um exercício para eles fazerem consigo mesmo, inclusive usando essa parte dessa autocura mesmo, né? E enviei para os dois, né? Porque chega um momento que também não adianta mais você tentar falar, porque aí já se irrita e, enfim. Então, é isso. Ó, dizer, contar um pouquinho para vocês e dizer desse meu testemunho que eu estou feliz com isso. Ótimo, obrigado, Patrícia. Mais alguém quer trazer algo? De tempos em tempos, a gente abre assim um encontro para poder ouvir mais, sabe? Porque a gente vai falando de tantas coisas, né? E aí.
Por mais que às vezes eu não fico ali ligado no exercício, né? Tem coisas que vão acontecendo, então vamos lá. Você quer falar, Ana Cristina, Ana Rocha? Não? Posso falar, Tiago? Pode, vai lá, Silvana. O seu microfone está fechado, Silvana. Para mim, na verdade, eu não tá ligado, né? A sua pergunta me reverberou muito forte dentro do meu ser, no sentido de que tocou algo, né? Porque também eu estou fazendo especialização e tá também trazendo, me trouxe algo da criança, tá entendendo? Então, o que eu posso falar para você aqui é que abriu espaço para uma cura interna, que eu acredito que estava cristalizada na minha criança. E é só isso que eu tenho que falar e agradecer aqui, porque estou em contato com ela. Mas é importante isso para que o eu adulto, né, acolha ela aqui agora. Só para eu entender um pouco, Silvana, qual foi a aula que vocês fizeram na segunda-feira? Ah, vai ser essa aqui do exercício, que é as maldades que Ah, tá, habitam, tá. viu? Vocês estão aí na parte no módulo 3, tá? Entendi. E Tá certo, entendi. gratidão. Quem mais gostaria de falar algo? Tudo certo. Então vamos seguindo aqui na leitura. É, No meu arquivo aqui está a página 53. Nosso estado de ser ou estado mental, quando mente e corpo são um. Eu não sei se o Caio está aí. Página 43, Tiago. 43, tá. Então vamos lá. Por favor, observe. Ao longo deste livro, vou me referir indiferentemente a ter e criar um estado de ser ou um estado mental. Por exemplo, poderíamos dizer que o modo como você pensa e sente cria um estado de ser. Quero que você entenda que quando uso os termos estado de ser e estado mental, seu corpo físico faz parte desse estado. De fato, como você verá mais adiante, muitas pessoas existem em um estado no qual o corpo se tornou a mente, quando são governadas quase que exclusivamente pelo corpo e como ele sente. Assim, quando falo sobre o observador ter um efeito, não é apenas o cérebro que está em ação influenciando a matéria, mas o corpo também. É o seu estado de ser quando a mente e o corpo são um, como observador, que tem efeitos no mundo externo. Deu para entender isso que ele está trazendo? Alguém quer dizer alguma coisa? Então vou continuar.
Pensamentos mais sentimentos produzem resultados comprovados em testes de laboratório. Essa aí é. Nos comunicamos com o campo quântico fundamentalmente por meio de nossos pensamentos e sentimentos. Como nossos pensamentos são energia, como você sabe, os impulsos elétricos gerados pelo cérebro podem ser facilmente medidos por dispositivos como um EEG, eletroencefalograma. Eles são um dos principais meios pelos quais enviamos sinais para o campo. Então, os pensamentos são um dos principais meios, né, que a gente envia para o campo da potencialidade pura. Antes de eu entrar em maiores detalhes sobre como isso funciona, quero compartilhar com você um estudo notável que demonstra como nossos pensamentos e sentimentos influenciam a matéria. O biólogo celular Glenn Hine, PhD, concedeu uma série de experimentos, concebeu uma série de experimentos para testar a habilidade de curadores em afetar sistemas biológicos. Como o DNA é mais estável do que substâncias como células ou culturas bacterianas, ele fez os curadores segurarem tubos de ensaio contendo DNA. O estudo foi realizado no HeartMath Research Center, na Califórnia. Lá foram conduzidas pesquisas extraordinárias sobre a fisiologia das emoções, interações, coração-cérebro e outras. Essencialmente, Rain e outros documentaram um elo específico entre estados emocionais e ritmo cardíaco. Quando temos emoções negativas, como raiva e medo, nosso ritmo cardíaco fica errático e desorganizado. Em contrapartida, emoções positivas, amor e alegria, por exemplo, produzem padrões extremamente ordenados e coerentes, que os pesquisadores do HeartMath referem como uma coerência cardíaca. No experimento do Dr. Hine, ele primeiro estudou um grupo de 10 indivíduos com muita prática no uso de técnicas que o HeartMath ensina para gerar coerência focada no coração. Eles aplicaram as técnicas para produzir sentimentos elevados e intensos, tais como amor e apreciação. A seguir, por 2 minutos, seguraram frascos contendo amostras de DNA suspensas em água deionizada. Quando as amostras foram analisadas, não haviam ocorrido variações estatisticamente significativas. Um segundo grupo de participantes treinados fez a mesma coisa, mas em vez de apenas criarem emoções positivas, um sentimento de amor e apreciação, simultaneamente mantiveram uma intenção, um pensamento de enrolar ou desenrolar os filamentos de DNA. Este grupo produziu variações estatisticamente significativas na conformação, na forma das amostras de DNA. Em alguns casos, o DNA foi enrolado ou desenrolado em até 25%. Um terceiro grupo de participantes treinados manteve uma clara intenção de alterar o DNA, mas foi instruído a não entrar em estado emocional positivo. Em outras palavras, usaram apenas o pensamento, a intenção para afetar a matéria. E o resultado? Nada de alterações nas amostras de DNA. O estado emocional positivo adotado pelo grupo não provocou nada no DNA. O outro grupo, com pensamentos claramente intencionais, desacompanhados de emoções, também não teve impacto. Apenas quando os participantes mantiveram um alinhamento entre emoções elevadas e objetivos claros, eles foram capazes de produzir o efeito desejado. Um pensamento intencional precisa de um energizador, um catalisador, e essa energia é uma emoção elevada. Coração e mente trabalhando juntos, sentimentos e pensamentos unificados em um estado de ser. Se um estado de ser consegue enrolar e desenrolar filamentos de DNA em 2 minutos,
O que isso diz de nossa capacidade para criar realidade? O que esse experimento do HeartMath demonstra é que o campo quântico não responde simplesmente aos nossos desejos, nossas solicitações emocionais. Não responde apenas a nossos objetivos, nossos pensamentos. Só responde quando ambos estão alinhados ou são coerentes, isto é, quando transmitem o mesmo sinal. Quando combinamos uma emoção elevada com um coração aberto e uma intenção consciente com um pensamento claro, sinalizamos ao campo para que ele responda de maneira surpreendente. O campo quântico não responde ao que queremos, ele responde a quem somos. Bom, aqui começa a já ficar um pouco mais desafiador, né? Porque até aqui a gente estava colocando só como que é o pensamento direcionado. Mas agora a gente está juntando o pensamento com uma emoção elevada. Então, por isso que não é tão simples assim a gente conseguir utilizar essa ferramenta. Por quê? Porque para que a gente possa utilizar essa ferramenta de uma forma assim mais eficiente, a gente vai precisar, assim como a Silvana falou, de realizar um trabalho de cura. Por quê? Porque são as emoções negativas da minha criança ferida que geram sentimentos que têm baixa vibração. Sentimentos como mágoas, chateações, é, como que a gente poderia dizer? Sentimentos de vingança, né? Medo, o medo Medos. paralisa. Ó, Tiago, gratidão, viu? Realmente, que potência o trabalho de vocês, sabe? E eu estava me sentindo perdida nesse momento, que eu não estava conseguindo trazer de volta a pessoa que eu sou, de acreditar, de ser. Eu estava indo para baixo, para baixo. E aqui agora, tá entendendo? Trouxe um momento para mim assim singular. Eu só tenho que agradecer e eu tenho certeza que hoje eu vou estar melhor para participar do encontro de hoje. Ai, voltar a algo, né? É essa ligação com o coração, mas não tem que ter medo. E a criança, né? Por mais que a gente volte, a gente não conseguir identificar, né? Fazer a entrega. Porque quando veio para cá, eu vim dizendo assim, e já vim para quebrar um hábito. Eu me senti, veio para mim nisso, mas eu não estava entendendo qual era o hábito que estava me paralisando agora nesse momento, entendendo? O hábito de ser eu mesma, entendendo? Né? Essa conexão que foi rompida porque eu tive que entrar em contato nesse trabalho, na especialização, em contato com isso, a minha cura, para poder, né, realizar o propósito que eu vim realizar, senão não ia realizar mesmo, não. Eu ia fugir de novo, tá entendendo? Então, é isso. Eu só tenho aqui nesse momento a agradecer, tá entendendo? Porque fiz várias formações que foram me chamando, me chamando, me chamando, e a gente vai indo. Mas aqui, cheguei aqui, e é o amor que cura, mas o amor centrado no coração. É chegar nisso que você está falando. E eu tenho certeza que aqui vai clarear mais para mim e eu ter mais retidão, porque às vezes a gente só toca, depois a gente, não sei como a gente foge do que você está falando aí, porque sai desse alinhamento, porque tocou em algum lugar que você não sabe ainda, não tem consciência. Por isso que é importante esse trabalho, por isso que é importante essa formação que você está aí. É profunda e delicada e mexe com a gente, mas nos ampara. Entendeu? Então, tipo assim, esse livro, a sua intuição, as coisas que você, que você vai fazendo. Então, esse livro, para mim, esse estudo aqui agora, entendendo? Tá revelando. Eu estou num momento muito delicado, de muita fragilidade, mas de muita coragem. Então, gratidão.
É disso, né, que nós estamos falando aqui. A Silvana está trazendo um pouco, abrindo um pouco do processo que ela está vivendo aqui para nós, né? E o que que impede a gente de se alinhar com essa ferramenta maravilhosa mesmo, assim, que temos à nossa disposição, né, para cocriar uma vida que a gente quer. O que impede são esses sentimentos negados, né? Se você for fazer um estudo, mesmo assim, eu vou abrir aqui um pouquinho de um estudo mais profundo, psicológico. Qual que é a primeira camada que a gente mostra para a sociedade? Então, por exemplo, você vai conhecer, você conhece uma pessoa nova, assim. Qual que é a primeira parte sua que você mostra para essa pessoa? É a sua melhor parte, concorda? Você quer mostrar que a gente quer mostrar que a gente é legal, a gente quer mostrar que a gente é uma boa pessoa. A gente faz assim, mostra a nossa melhor versão para essa pessoa. Essa primeira camada, podemos dizer que é a nossa máscara social. Ela é isso, a máscara da. Podemos dar alguns exemplos, a Cláudia está dando exemplo, a máscara da bondade plena, ou agradadora, agradadora, né? Ou às vezes até o meio rebelde, tem máscaras diversas, né? Mas tem, a gente mostra primeiro a imagem que a gente gostaria que o outro nos enxergasse. Mas essa primeira camada, ela é uma flor de plástico. Ela não tem nada de verdade. Ela é completamente mentirosa. Por quê? Porque ela está a serviço de proteger uma segunda camada, que é a camada, qual é a camada que está protegendo? A camada daqueles sentimentos que não são socialmente aceitos. Você vai falar para o outro, ah, eu tô morrendo de raiva, tô com inveja, tô com ciúmes, tô com medo, sou inseguro. A gente não fala isso, a gente não quer mostrar isso, porque em algum momento a nossa criança criou um plano mirabolante de ser perfeita, né? Porque ela achou que se ela fosse perfeita, ela iria receber o que ela precisava. Então, ela criou essa máscara social para proteger ela de sentir toda essa segunda camada, que é a camada dos sentimentos negados, né? Que é a camada do eu inferior. A gente tem um eu inferior, a gente tem um eu sombrio, né? Que ele precisa ser conhecido, que é um pouco do que a Silvana está trazendo agora, porque a Silvana ela está entrando num lugar onde ela está se confrontando com partes dela que ela não queria ver antes e que ela estava se negando a ver, mas que existe e que influencia a nossa vida. Todos nós temos. Fique você sabendo, viu, Silvana? Inclusive eu. Ou você acha que esse método saiu da onde? Do estudo pessoal. Do estudo pessoal. Da própria autoanálise mesmo, das minhas próprias maldades no mundo, entendeu? É, então, a gente tem que conhecer esses sentimentos. Por exemplo, se você tem um medo, medo de escassez, por exemplo, se você não vai lá olhar para ele, ele vai te assombrar o resto da sua vida. Ele não vai deixar você ter confiança e prosperidade verdadeira na vida. Você tem que olhar para ele, olhar no olho dele, entender de onde ele vem, por que que você sente esse medo. Se você sente um ódio, por exemplo, você tem que olhar de onde vem esse ódio, né? Tem que entender o que que aconteceu com você para você estar com tanta raiva. O que aconteceu com você na sua vida. Que hoje as situações aqui, elas tocam nesse ponto e a raiva vem de volta, mas não é de hoje isso.
Isso é algo que não foi integrado, são partículas do seu próprio ser que estão desintegradas e que estão precisando da sua observação amorosa para que elas possam se curar. Então saiba que a sua cura, ela acontece a partir da sua própria observação sobre essas partes. Então, por exemplo, às vezes chega um momento da sua jornada que você amadurece o suficiente para você conseguir captar mesmo, ver uma parte sua que você não estava vendo e você celebra, ao invés de se culpar. Você celebra porque você está conseguindo observar e colocar o seu amor e o seu pensamento na direção dessa parte para que ela possa se curar, né? E por trás do eu inferior, o eu inferior ele ainda está a serviço de proteger uma outra camada, que é a camada da dor da criança. Por trás do eu inferior tem uma dor mesmo, que é uma dor que todos nós sentimos, né? E que alguns dão um nome de abandono, outras dão um nome de rejeição, outras dão um nome de solidão, tristeza. Mas a verdade mesmo é que todos nós temos uma mesma dor. Somos iguais, que é a dor do desamor. Então a gente sente o desamor, desse desamor criam-se muitos sentimentos que não são socialmente aceitos, os mais diversos. Podemos incluir aí as 9 matrizes do ego: orgulho, preguiça, avareza, raiva, inveja, ira, mentira, luxúria, medo e tudo que se ramifica disso, vaidade. Dessa dor nasce isso, e aí a gente quer esconder, aí a gente coloca uma máscara social. Só que andando na máscara social, eu estou longe da cura. Andando no mundo, construindo a partir da minha máscara social, eu estou longe de sentir a dor que a minha criança sentiu, eu estou longe de fazer uma oração sincera para que ela se cure, para que o meu presente se modifique. Eu estou, na verdade, andando numa mentira. Tiago, que clareza. Eu não enxergava isso, essa máscara social. Porque quando a gente trabalha com amor e a gente sente que a gente está dando mesmo, a gente acredita e fica. E a gente também é amor mesmo, né? A gente tem um lado, mas a máscara só como chegou de lá. E quando se a gente não entra em contato com isso, a gente não vai conseguir ser feliz aqui na Terra. Entende? Não A gente vai. pode ter uma felicidade mascarada. Ai, hoje eu Aí você me pergunta, como que eu sei que é máscara ou sei que é verdade? Isso é uma boa pergunta. Quando que eu indo sei para que é dentro de máscara? si, É, a aí eu cura, te, a dor, encontrar a aí dor, né? é a dor, mas às vezes eu não consigo saber ali se eu já encontrei minha dor, se é verdade, se é mentira. A máscara social, ela pesa. A verdade não pesa. Quando na verdade, quanto mais Ah, você dá, tá. mais energia você recebe. Ah, Você certo. mais brilha. Ah, Agora, quando tá assim, ai, você tá dando e tá pesado, as pessoas estão abusando de mim, e aí fica aquela reclamação interna, e aí tem uma mentira aí, entendeu? Então, esse é o termômetro que eu digo aqui para você. Como que eu sei que eu tô na máscara ou eu tô na minha verdade? A máscara pesa, a mentira pesa. Ela vai te dar muito trabalho para você sustentar ela, porque você está sustentando uma coisa que não é verdade, né? E aí, muito da sua energia que podia estar sendo canalizada no seu pensamento, no seu coração, para materializar coisas boas,
fica para sustentar essa máscara, né? Por isso que às vezes eu não faço nada o dia todo e chego no fim do dia e tô cansado. Por quê? Porque muito da minha energia foi para sustentar essa estrutura que não é verdadeira. E o que ele está falando aqui é simplesmente seja. É o seu coração, o seu pensamento. Vai lá, Ana. Pois é, Tiago, mas às vezes essa máscara é para ajudar alguém. Você está você tá doando, às vezes não é necessário. Necessário, assim, não é bom você usar, se for para ajudar o outro. Se o outro está querendo a sua ajuda, por exemplo, você está um pouco resistente, mas você vai fazer pelo outro, dar uma atenção, dar um. Aí que está o engano. Aí que está o engano. Porque você faz, não é pelo outro. Quando é máscara, você faz por você mesmo. Você não De está dando qualquer de jeito verdade. é Você não ruim. está dando de verdade. Não, até ajuda. Eu não julgo assim. Até ajuda o outro. Mas a intenção de quem está dando pela máscara, ela é uma intenção egoísta. Ela está dando para receber um elogio ou receber um reconhecimento externo. Ela está dando porque ela tem algum interesse, Eu vou te dar um entendeu? exemplo. Eu moro fora do Tá. Brasil. Aí, quando eu venho, eu tenho vontade de ver, assim, poucas pessoas, sabe? Da família ou de amigos. Mas outros ficam me chamando, cobrando. E aí eu fico, assim, marco para ver a pessoa, mas eu não fico com boa vontade, mas eu estou fazendo pela pessoa, entendeu? É, Eu não sei se entendi. isso é ruim também. Olha, eu acho que se você está no seu eu superior, porque é muito delicado, né, saber aonde que é cada um tá dentro, assim, né? Mas assim, eu tenho aquela ditado que mais vale uma raiva verdadeira do que um sorriso falso. Mais vale você estar, outras palavras, mais vale você estar na sua verdade transitória, que é do eu inferior, do que na máscara. Porque na verdade transitória do eu inferior, apesar de serem sentimentos ruins, supostamente, já tem verdade. Já tem mais verdade do que a máscara, entende? Uhum. Agora, saber se você vai ver o seu familiar, se é a compaixão do seu eu superior ou se é a Eu sua fico na dúvida. agradadora, aí é um estudo que você vai ter que fazer internamente, eu não sei, entendeu? Porque às vezes pode ser mesmo, a compaixão mesmo de você ir lá, porque a pessoa quer te ver, você nem estava com tanta vontade, mas você vai por amor ao outro, né? Isso existe Uhum. também. Mas saber se é a sua máscara de agradador ou se é a compaixão do seu eu superior é uma coisa que você vai precisar estudar aí dentro de você. Uhum. Mas eu digo, se for a sua máscara, é melhor que você seja mais verdadeira. É melhor de qualquer jeito, é É melhor. melhor. Mesmo faltando com o outro, assim. Não tá faltando com o outro, porque de verdade, quando a máscara vai, ela tá querendo glórias próprias, entendeu? Ela não tá nem afetando o outro com amor, que é o que ele tá explicando aqui, né? Com intenção, com coração, por quê? Porque não tem sentimento elevado. É, Você tá entendendo? Já que não tem sentimento elevado, então por que que eu vou? Não tô querendo ir. Melhor ser verdadeiro, ficar na sua casa, né? Agora, se tem um sentimento elevado, se você realmente sentiu no seu coração de ir lá, de dar carinho para essa pessoa, aí tudo bem. Aí é o é seu eu uma doação superior. também, né? É uma doação. E essa doação, ela não pesa. Você vai lá, você se diverte, você curte, você entra no universo da pessoa. Aquilo só vai te energizar mais, entendeu? Agora, se você vai e fica reclamando internamente, o que que eu tô fazendo aqui? Pô, não devia ter vindo, isso aqui não é a minha tribo, aí é a máscara, Entende? entendeu? São algumas dicas estratégicas que a gente tem como identificar a verdade e a mentira dentro de nós também, às vezes. Às vezes é difícil, às vezes é difícil. Porque a máscara ela é tão enraizada que às vezes ela parece que é verdade, sabe? Mas ela está protegendo, na verdade, às vezes um sentimento ali interno que é um sentimento de saco cheio, de impaciência, de intolerância, de raiva mesmo, e que eu não quero.
ficar com essas pessoas. Mas isso já é mais verdadeiro. Aí você começa uma outra etapa do seu processo. Aí você vai buscar o porquê que você não quer. Por que que você não É, quer ficar com essas pessoas? Aí você vai aprofundando, aí você vai entrando. Aí provavelmente você vai chegar em lugares onde essas pessoas fizeram coisas para você que não foram legais com você. Em algum momento essas pessoas talvez faltaram com respeito, elas não te amaram do jeito que você queria e você tá com raiva, quer se vingar delas. Aí você vai aprofundando, entendeu? Aí você vai entrando nas camadas. Agora, enquanto você fica falando, eu vou lá só para as pessoas verem como eu sou legal, como eu tô me evoluindo no meu caminho espiritual, aí não vai adiantar nada, porque você não vai andar, entendeu? entendi. Oi, Adriano. Tá fazendo sentido essa conversa aqui, pessoal? A gente está aqui fazendo uma mistureba, né? Estamos trazendo o livro do Joe Dispenza, mas eu estou dando uma ampassã aqui no processo psicológico também, porque senão não adianta. Como que eu vou ter emoções elevadas se eu não me curei ainda, né? Oi, Adriana. Esse final de semana eu passei fazendo o trabalho da incubadora, né? Então, foi um processo bem profundo esse final de semana. E aí a gente estava falando sobre essa questão do propósito mesmo de colocar no mundo e tudo. E aí eu estou passando por um processo agora de desapego dos meus livros, né? Porque eu tenho muitos livros, e aí eu percebi que esses livros eles estavam servindo de muleta para mim e que estavam, de certa forma, interferindo na minha espontaneidade mesmo, né? Livros que eu já li e que eu não quero mais ler e que fica aqui, tal. E aí eu comecei a perceber essa dificuldade em relação ao meu trabalho também, de colocar no mundo mesmo, né? E aí veio uma cena da minha criança mesmo, assim, quando eu era pequena, nós somos muitos irmãos, e a gente tinha essa coisa de sair pedindo às pessoas coisas, sabe? Tipo, pedir o vizinho dinheiro emprestado, pedir uma comida que estava faltando, uma coisa dessa. Aí apareceu essa cena ontem, assim, na minha cabeça, né, assim, e aí eu falei, poxa, então se eu consigo conversar com essa criança, né? E aí eu fiz um processo assim meio que mental mesmo, assim, tipo, olhar, lembrar dessa cena, voltar lá nessa cena e falar, mas agora tá tudo bem, né? Não tem mais, não precisa mais disso, né? E naquele momento tinha um sentido, mas que hoje não tem mais esse sentido. E essa criança passou por várias situações e chegou onde eu tô hoje, né? Aí eu fiz essa conversa e aí eu percebi o quanto que isso estava me segurando do ponto de vista do meu trabalho mesmo, de oferecer, de colocar valor no meu trabalho, de oferecer mesmo o meu trabalho, sabe? Então, assim, Sei. só para contar o que aconteceu ontem, assim, comigo, em relação a essa cena que veio, né? Porque a criança estava fixada em pedir, receber de fora, né? Olha só, a Adriana foi buscar isso. Só para vocês entenderem, pessoal, tem um processo que a gente abre anualmente que é de uma incubadora para os projetos que vão se desenvolvendo aqui dentro da comunidade, né? Aí a gente incuba 10 projetos por ano e a Adriana está fazendo parte desse grupo e ontem teve um intensivo final de semana que ela fez parte, só para contextualizar aqui, tá? Então, ótimo, Adriana, é isso, né? Você percebeu que sua criança estava fixada em pedir. Por quê? Porque era a realidade naquele momento, era a escassez. E agora você está dizendo para ela que não precisa, que é outra realidade. Perfeito? Você pode contar mais depois, daqui um tempo para nós, como que isso foi se desenvolvendo, porque é igual a curva aqui do gráfico da Santosha, né? Que ela mostrou para nós. Os bons hábitos no começo parece que não estão surtindo efeito, né? Esses bons pensamentos aí na direção da sua criança, mas vai firmando nisso que daqui a pouco faz a curva exponencial. Quem mais gostaria de falar algo? E aí o que nós estamos falando, na verdade, é de um processo de cura, né? Processo de cura, que é um processo que você vai tirando a casca da cebola, sabe?
primeiro eu vou abrindo mão da minha máscara, aí eu vou adentrando nos mares do meu eu inferior, vou conhecendo cada cantinho do meu ser, cada ódio, cada pacto de vingança, cada medo, que querendo ou não, essa parte faz parte de você e você não pode negá-la. Cada maldade que eu pratico, às vezes você fala, "Ah, nossa, que horror", passa um negócio na televisão, né? Você fala, que horror. Olha, eu de um tempo pra cá comecei a fazer um exercício diferente. Ao invés de eu falar que horror, eu comecei a falar que parte é essa que existe dentro de mim também. Porque vamos ser sinceros aqui, quem nunca teve vontade de jogar uma bomba na cabeça de alguém? Levante a mão. Olha, um lugar assim que talvez naquele momento, se eu tivesse uma bomba, eu tinha jogado. Só não joguei porque não tinha, né? Então, assim, a gente não é muito diferente do que está acontecendo aí fora, não. Claro, em proporções, oitavas diferentes, proporções diferentes, né? Não estou querendo dizer que você também não tem coisas boas. Você também tem coisas boas, claro. A gente pode estudar um dia as coisas boas também. Mas o que eu estou querendo que você coloque foco é nessa parte que é a parte que espelha no mundo isso que acontece. Porque o mundo está assim porque ele é um espelho do nosso interior. É uma lei isso. É uma realidade coletiva que está aí se manifestando nessas guerras, nessas brigas, no cenário político, na sociedade, nas questões da sociedade. Você passa no centro de São Paulo, você vê uma pessoa morando numa barraca lá completamente abandonada, drogada, né? É uma parte nossa que a gente, enquanto sociedade, não deu conta de olhar, entendeu? Então, é importante que você olhe essas partes internas, porque só assim você vai conseguir alcançar uma integridade entre pensamento, palavra e ação, sabe? Para a gente ser um canal limpinho assim para poder usar todas essas ferramentas do Dr. Joe Dispenza assim de uma forma assim muito voltada para o bem também, sabe? Que no fundo você pode até materializar coisas para você ficar confortável, né? Mas no fundo é você usar isso em favor da cura da regeneração da sociedade, né? A gente aqui é uma estufa de sementes do bem. Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo? Você ser um agente, claro, vai se curando e já vai intencionando para fora, né? Você vira um canal de coisa boa, uma laranjeira carregada de laranja boa. Você vai intencionando seus pensamentos, as suas emoções, por onde você passa. Tá dando para entender isso que eu tô dizendo, pessoal? Esse é o motivo mais profundo de a gente estar se reunindo aqui, assim, estudando esse livro e todas as outras coisas que a gente faz. Só tem esse objetivo, tá? Tiago, então eu descobri um hábito meu. Veio agora de novo. Já tinha vindo isso, esqueci de anotar para falar aqui. Quebrando o hábito de ser eu mesma. Eu vivia, eu saía de mim. Eu tô aqui, mas eu não tava. O meu eu, vamos dizer assim, eu fugia. Eu não estava na presença. Entende? Exato. Então, tipo assim, então eu não posso realizar meu propósito se eu não estou na presença. E isso reverbera tanto que chega, aperta aqui, mas não tá com dor. Tá entendendo? Eu venci. Foi a minha criança que não queria estar aqui. Tava no mundo, mas não tava, para falar a verdade.
É como se eu descobri, eu anotei aqui. Quando criança, veio aqui, né? Eu brigava muito com minha mãe, porque eu era muito forte, minha mãe me batia muito. Eu descobri uma maneira. Eu ia deitar e hoje eu já sei o que era, né? Que resgatei isso aqui. Eu ia para dentro de mim e saía e ficava lá. Eu ficava aqui, mas não estava aqui, entende? E isso Uhum. acabou agora chegando nesse momento onde a escassez bate na porta mesmo. Claro, E aí você não consegue, não tem mais energia para nada. Mas dói. Obrigada. sim. É, a gente fala muito de presença, né? A gente lê O Poder do Agora aqui, a gente fala, muito fala-se de presença ultimamente por aí em vários cursos, mas o que não dizem é que a presença, muitas vezes, ela é insuportável. Por isso que a gente foge. Porque você olhar mesmo assim com presença mesmo, essas pessoas dormindo na rua, se você olhar mesmo com presença mesmo, essas crianças que estão morrendo assim em Gaza, sabe, sem comida, sem dias sem comer, se você olhar mesmo assim, você vai precisar desenvolver muito amor interno, sabe? E muitas vezes a gente não se sente capaz de amar nessa intensidade. Essa é a cura, né? Aí então a Juliana Gorski quer falar, a gente vai fechando aqui. Acho que o que me chegou de clareza desse exercício, eu vinha fazendo há um tempo atrás as meditações do Joe Dispenza e, e eu cheguei num lugar que era eu, a imagem, né? Era o medo, a minha vida para trás, eu, e aí tinha um buraco, e aí tinha essa nova forma de vida, né? Que é esse amor. E aí eu falo, nossa, agora eu vou ter que construir essa ponte mesmo, né? Que, como que reconstrói tudo? Se o que veio até aqui foi medo, como que agora eu reconstruo essa outra parte? Eu comecei a, já faz um tempo também, me colocar no meio de gente boa mesmo, né? Tô aqui, tô fazendo outras coisas também para conseguir entender melhor qual é essa dinâmica, né? Como que eu consigo? Sim. Já acessei algumas formas, mas eu senti que essa de rezar para a criança, né? Lá atrás, que a gente também fez no outro dia, ela me ela me traz essa outra forma que é de reconhecer no passado o que já era amor, para mim poder conseguir dar uma virada de chave, né? É, enfim, estou nesse estudo agora. Entendi. Cada um vai encontrando aí o seu jeitinho, né, de lidar. Afinal de contas, a gente nasce aqui nesse planeta sem manual de instrução, sem nada, você não sabe nem. E aí acontece tudo isso, e aí a gente precisa ir se achando, né, se encontrando de novo. Então, aí cada um vai encontrando seus meios aí, suas estratégias. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Tá? Ficamos aqui então no estudo dessas camadas, então a máscara, o eu inferior, a dor da criança. E por trás da dor da criança tem quem? Você, natural. Você, natural. Isso que eu poderia dizer. Quando você chega na dor da sua criança, ela já está junto com o seu eu natural já. Ela já está ali tudo na mesma panela já, né? Você precisa ter coragem de. E ó, eu vou te dizer, essa coisa, é dor da criança, aí a mente já começa, né? Ai, um dia que eu vou sentir a dor da minha criança, aí eu vou cair no chão e vou estribuchar e vou ficar chorando e todo mundo vai vir me acolher. A mente já começa a criar tantas coisas, né, da dor da criança. Às vezes a dor da criança, você dá uma choradinha assim, 30 segundos assim, você já liberou o sentimento. Aí pronto. Aí vai tomar café, vai, né? Então, não sabemos o que que é, né? A gente tem um jeito de organizar cognitivamente, mas então sem imaginação, sabe? Só compreensão mesmo cognitiva, ok?
Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar. A Elane estava querendo aqui Elane, na verdade nós estamos estudando o livro do. Você envia para ela o nome do livro, Fê? Para ela fazer a compra? Já peguei o telefone dela aqui. Tá bom, tá bom. Bem-vinda, viu, Elane? Vamos fazer Obrigada, um. viu? Imagina. Vamos fazer um instante de silêncio, pessoal? Fazer uma. Ah, fazer uma foto, fazer uma foto. Verdade, fazer uma foto aqui. Quem Ok. puder abrir a Abrir a câmera aí, câmera. vamos fazer um instante de silêncio, então. Ok. Obrigado, minha gente. Beijos para vocês. Boa semana.